Olá, Freds e Fredas, eu sou o Otávio H, este é o Super 8 e hoje chegou a hora de começar a revisar mais uma grande franquia que marcou não só a história do terror, como a história do cinema como um todo, já que essa franquia foi idealizada por um dos grandes mestres do gênero. E isso influencia tanto que você vai ver a diferença gritante entre os capítulos que ele comandou e os que ele não teve à frente. Então vamos logo ao que interessa, recapitular as tramas, recursos narrativos, cronologia, segredos e curiosidades em detalhes da franquia A Hora do Pesadelo, aquela do chechelento tostado com suéter do Fluminense e luva que sobrou do cosplay do Wolverine e que importuna geral de um jeito que só o Michael Douglas seria imune. Diferente de Sexta-feira 13, que foi criado meio que de qualquer jeito, juntando uma ideia de um com a ideia de outro a partir do título, A Hora do Pesadelo já teve uma concepção bem mais artística a partir dos conceitos de um compadre mais safo e com mais estrada no cinema, que ele, Wes Craven, é o nome do homem que na época tinha sido responsável pelos filmes Aniversário Macabro e Quadrilha de Sádicos, mas que você também pode reconhecer por uma franquia que ele dirigiu mais tarde, que foi a Pânico. Para a criação de A Hora do Pesadelo, Craven reuniu coisas que marcaram sua vida. O nome Fred veio de um colega de infância que fazia bullying com ele. O rosto desfigurado do Freddy veio de um homem com várias cicatrizes que impressionou ele quando criança. O figurino foi inspirado num sujeito esquisito com um chapéu e suéter surrado que ficou encarando do lado de fora da casa dele quando ele tinha uns 10 anos de idade. E essa coisa do pesadelo veio de artigos do Los Angeles Times sobre refugiados fugidos de Laos e Camboja para o Estados Unidos que supostamente morriam de forma misteriosa durante o sono, provavelmente devido às experiências traumáticas que voltavam a aterrorizar essas pessoas em forma de pesadelo. E assim, juntando todas essas ideias, em 1981, Craven já estava com o roteiro de A Hora do Pesadelo em mãos para tentar vender para grandes estúdios. Mas não foi fácil vender esse roteiro, não. Nenhum grande estúdio quis, nem mesmo o seu camarada Sean S. Cunningham, de Sexta-feira 13, que havia produzido o primeiro filme dirigido por Craven, O Aniversário Macabro, estava convencido de que a premissa desse novo projeto daria certo. Assim, foram muitos nãos ao longo de 3 anos, até que Robert Shaye, o dono da distribuidora New Line Cinema, querendo firmar a empresa como produtora também, abraçou o projeto do Craven. E esse era apenas o segundo filme de terror da New Line, sendo que tanto o primeiro terror, Noite de Pânico, quanto as demais produções da empresa tiveram performances tímidas e não vingaram. Então o Robert Shaye precisava que o negócio desse certo, mesmo que a captação de verba tivesse difícil, com financiadores desistindo em cima da hora e ele tendo que botar dinheiro do próprio bolso para não parar a produção, já que essa tinha ficado sem dinheiro 2 semanas depois do início das filmagens. Mas Robert Shaye se contorceu usando os contatos que tinha e que não tinha para conseguir o dinheiro que faltava, totalizando um orçamento de 1,8 milhão de dólares, dos quais 57 mil foram destinados aos ambiciosos efeitos visuais práticos. As filmagens duraram 32 dias entre junho e julho de 1984. Já a montagem até que foi rápida, mesmo sofrendo aquela atrasadinha do órgão de classificação indicativa do Estados Unidos, o MPAA, que exigiu cortes para dar a classificação que permitia que menores de 17 anos, acompanhados pelos pais, pudessem assistir. Inclusive, o Wes Craven ficou putaço em ter que cortar esses pedacinhos. Mas assim ele fez, e então, com um pouco conhecido Robert Englund como o vilão Fred Krueger, Heather Langenkamp como a protagonista Nancy e um iniciante Johnny Depp, que debutava no cinema, A Hora do Pesadelo chegou aos cinemas ainda em 1984. Mais precisamente, em 16 de novembro. No Brasil, só 2 anos depois, em 27 de novembro de 1986. E a história contava o seguinte: tudo começa com um sujeito montando uma luva cheia de gume, tipo essa aqui. Testou? No mínimo inventou um instrumento para rasgar pano. Corta pra uma mina loura aderindo a trend da transparência no corta-luz. Tina é o nome dela, que corre pra cima e pra baixo numa fábrica abandonada com uma figura esquisita urubu servando. Oh, meus Deus, quem serás? Essas nãos é o rasgador de pano que faz a moça correr aterrorizada, mas nem tanto, parar de frente a uma caldeira, gritar, mais um pouquinho de transparência e... era só um mero sonho. Ou será que não? Porque o pijama da mina tá todo latanhado, provando que as garras do sujeito lá cortam todo tipo de tecido. No dia seguinte, após uma canção de Nina macabra,
A Tina fala do sonho pros seus miguxos, Nancy e Johnny Depp fedendo a mijo, Glenn é o nome do personagem. Eles confortam a moça dizendo que Pesadelo é assim mesmo, a gente se borra nas calças, mas limpou tá novo. Mas mais tarde, como a mãe da Tina iria viajar e a mina tava trancando de um jeito que não passava nem sinal de rádio, Nancy e Glenn foram dormir na casa dela. Papo vem, papo vai, as moças descobrem que estão sonhando com o mesmo taradão rasgador de tecido. Logo em seguida, o trio fica sobressaltado com o barulho de algo afiado arranhando. Vai checar com aquele suspensinho maroto, mas era só o pegueto mala da Tina mesmo. Rod é o nome do cara que cata a moça pro quarto da mãe dela, que tá vazio, pra fazer vocês sabem o quê. Uma dica, não é jogar biriba. Tinga lagatinga feito, o Rod diz que também tá tendo uns pesadelos loucos, mas fica por isso mesmo e eles dormem. Nisso, o furador de pano tenta atacar a Nancy tentando furar a parede, mas como a parede foi difícil demais pra ele tancar, Nancy acordou e ele teve que botar o rabinho entre as pernas. Aí foi atazanar o sono da Tina mesmo, no qual ela tava perambulando por aí semi-despida até encontrar ele pedindo abraço, e o sujeito anda tão carente que estica o braço assim pra dar um abraço de 3 voltas. Então começa o pernas pra que te quero, mas ele teletransporta. Ela tenta voltar pra casa, mas ele corta os dedos pra fazer graça. Ela tenta fugir, mas ele partiu pro jiu-jitsu. Ela arranca a cara dele, mas ele se diverte. Menino, ele não dá sossego. Até que o pegueto da moça acorda com ela se estribuchando na cama e em vez de dizer ele fica lá, só olhando a moça se sacudindo, tendo o bucho rasgado, ok, a lâmina do picotador também corta isso, e dando um show de levitação com direito a cabeçada, canha-bota e sacode no teto do quarto até finalmente desabar numa cama cheia de tinta guache vermelha. Só agora, Nancy e Glenn acordam, mas quando eles entram no quarto, encontram a Tina toda descatembada e nada do Rod. Na delegacia, a gente descobre que o pai da Nancy é um tenente da polícia que usa peruca pra ainda assim ficar calvo. Rapaz, tá certo isso. Nancy fala pros pais sobre os tais pesadelos, mas o pai não dá bola e acha que o assassino da Tina foi o pegueto dela. Tanto que no dia seguinte, quando a Nancy tá indo pra escola pra não ficar em casa pensando na morte da bezerra, digo, na morte da amiga, ela é abordada pelo Rod, que tá luz crazy com o que aconteceu, mas antes que pudesse se explicar, é emboscado pelo pai da Nancy e os polícia tudo, que tava ali, só de tocaia. Nancy então chega na escola e durante a aula da tia do sobrenatural bem novinha, pelo menos bem mais novinha do que a gente conheceu, Nancy tira uma soneca e começa a sonhar. Ela vê o cadáver da amiga e sai seguindo uma trilha de sangue no corredor da escola, vê o corpo da Tina sendo puxado, vai seguindo, esbarra com a tia do corredor vestida que nem um rasgador de bucho, vai seguindo, a tia dá tchauzinho. Nesse momento, Nancy chega naquela mesma caldeira do sonho da Tina, o taradão aparece, rasga as tetas pra mostrar que é feito de berne e creme de abacate e começa a perseguir a moçola. Porém, ela percebe que tá sonhando, queima o braço e acorda berrando na sala de aula, assustando até a tia do sobrenatural que tá acostumado com esse tipo de coisa. Intrigada com essas bexigas de sonho da boba, Nancy vai na cadeia conversar com o Rod, que diz ter visto a Tina sendo latanhada por 4 lâminas invisíveis. Nessa hora, a guria soma A mais B e percebe que tá tudo conectado. Mas como e por quê? Já já a gente descobre. Porque antes, a Nancy tem mais um pesadelo na banheira com um taradão querendo, sei lá, lanhar a Cheroline dela. Ah não, ele só queria afogar mesmo. Mas não deu certo não. À noite, ela tem uma ideia ousada. Tenta ter um pesadelo controlado sob a vigia do namorado que deveria acordar a ela se visse alguma coisa errada. Vai começar, né? Tem o streamlink dela. Então ela dorme e no sonho encontra o taradão de olho no Rod. Aí volta pra casa com o vagabundo em sua cola, tenta subir a escada, mas os degraus viraram marshmallow. Pronto, virou passa ou repassa agora. Até que ela consegue subir, é atacada de novo e quase dá bom pro bandido porque o sem vergonha do Johnny Depp pegou no sono. Sorte que ela tinha programado o despertador. Essa menina, essa peca, essa vida é danada. Ah, e agora o bonito acorda também, né? Desconfiados que algo poderia acontecer com Rod, o casal vai até a delegacia, onde os polícia fazem tanta cera que acaba mesmo acontecendo alguma coisa com Rod. Ele dormiu e o maníaco enforcou ele com um lençol, fazendo parecer que o Rod se matou-se a si mesmo. No dia seguinte, Nancy descreve o sujeito esquisito com quem anda sonhando para seus pais, e os dois olham com a cara de... Ih, rapaz... Mesmo assim, achando que a filha tá zureta das ideias por não dormir, a mãe leva a guria para examinar o sono, onde Nancy tem mais um pesadelo do qual ela acorda trazendo um chapéu com o nome Fred Krueger. É então que a dona Tança aí decide contar o que sabe. Ela mostra as garras que estava escondendo e diz que Fred Krueger era um maníaco que matou pelo menos umas 20 crianças há mais de uma década. Ao ficar impune por causa de uma tecnicalidade jurídica, ela e outros pais rastrearam o sujeito até uma caldeira abandonada e tacaram fogo em tudo, queimando o maldito vivo. Mereceu, mereceu. Deviam ter feito isso? Não. E termina dizendo que Nancy não deveria temer o vagabundo porque ele já morreu
hell, ignorando completamente que ela acordou do sonho com um chapéu, né? Mas esse negócio do chapéu foi interessante porque foi aí que a molecota ficou ligada e decidiu por um plano ainda mais ousado. Se ela trouxe o chapéu, talvez ela pudesse trazer o maldito. Só precisaria que o namorado, que mora de frente à casa dela, viesse ficar de olho em seu sono pra acordar ela e descesse a lenha no assassino. Plano lindo, charmoso e cheiroso, que só teve um pequeno probleminha assim, Ana. O Glenn mimiu de novo. Pô, Johnny Depp, aí você não ajuda. Resultado, se deu mal. Foi puxado pra dentro da cama e virou suco-tangue de morango no teto do quarto, uma coisa horrorosa. A gente teve que deixar preto e branco por causa de YouTube bobão. Um feito incrível e espantoso ao mesmo tempo. Agora, sem amigos e começando a sonhar acordada por não conseguir dormir há uma semana, nem se decide seguir com o plano sozinha, porque a bicha é braba. Dá uma de esqueceram de mim, preparam as armadilhas, coloca o despertador e a mimir. No sonho, ela encontra o maníaco e quando o timer tá chegando no limite, ela se zerimbeta pra cima dele. O despertador toca, ela acorda, mas veio sozinha? Não, ele veio também. A perseguição é no mundo real agora. E tome-lhe jarrada na moleira, marretada no bucho, TBF da escada, explosão no rabicó, banho de querosene, aquecimento fredal e mais uma quedinha pra não perder o costume. Nesse se desespera chamando o seu Paps, que tava na cena do crime do Glenn ali na frente. Mas quando o tenente que usa peruca pra ficar calvo chegou, Fred tinha escapado do porão e tava esganando a mãe da Nancy lá em cima. Então a moça arruma ali uma cadeirada, mas ele cai em cima da dona Tança, aí o peruca calvo cobre os dois e quando descobre, o cadáver da mãe entra na cama e desaparece, assim, de forma bem esquisita. Nancy se separa do pai porque teve um insight de que ainda estava sonhando e lembrando de um truque da cultura balinesa que o Glenn tinha contado mais cedo para ela. Quando Fred reaparece, Nancy menospreza o maldito para recuperar a energia que deu a ele com seu medo, exige os amigos e a mãe de volta, então dá as costas pro miserável, dizendo Aqui não, seu cara de pereba. que tenta fazer um último ataque, mas broxou. Deu certo? Acabou? Não sei. Só sei o que a Nancy abre a porta do quarto e dá de cara com a rua com sua mãe do lado. É um dia claro, mas muito enevoado, os amigos da Nancy aparecem num conversível, ela entra no carro feliz da vida, saltitante e serelepe, mas sobe a capota com as cores do Freddy, o carro se tranca sozinho e vai embora, enquanto a dona Tança fica lá com cara de pastel de vento e a mão do Freddy quebra a janela da porta e puxa ela pra dentro, que agora virou uma boneca inflável horrorosa. É, o filme tão caprichado, rapaz, o pessoal escorregou justamente no último take. Mas não vamos bolar com isso não, porque agora vem as curiosidades! Para interpretar o Fred Krueger, inicialmente o pessoal queria um dublê por causa das exigências físicas do papel. Inclusive, Kane Hodder, que interpretaria o Jason por 4 filmes a partir de 1988, fez teste também. Porém, ao testar vários dublês, Craven insistiu que fosse um ator mesmo. Desta forma, Robert Englund acabou ficando com o papel ao aparecer no teste com um carvão nos olhos para deixar eles mais fundos, cabelo penteado com óleo de carro e piscando o mínimo possível. O pessoal que viu ele nos bastidores pensou, É ele que vai ser o Fred? Sem escola não. mas aí, na hora da interpretação, o cara mandou ver, apesar de não ser ele na primeira aparição do Fred. É que as mãos que aparecem eram do cara dos efeitos, Charles Bellardinelli, já que ele era o único que sabia exatamente como cortar a luva e inserir as lâminas. E como o Wes Craven teve que desistir de um dublê como intérprete oficial, precisou contar com um para fazer as acrobacias e as cenas mais perigosas, como a do vilão incendiado, que foi feita por Anthony Cecere, que deveria subir as escadas e apagar, mas ele resolveu improvisar a queda pelos degraus enquanto estava pegando fogo. Agora, tudo que requeria atuação foi o Robert Englund mesmo, que disse ter baseado a fisicalidade do Fred na atuação de Klaus Kinski em Nosferatu, o Vampiro da Noite. Ah tá, e ao experimentar o chapéu fedora, ele pensou em incorporar uma arrogância de mafioso. No roteiro original, Fred Krueger seria um molestador de crianças. No entanto, Wes Craven transformou ele em assassino de crianças para evitar comparações com uma série de abusos infantis que acontecia na Califórnia na época. Já no remake de 2010, aí ele acabou virando um molestador mesmo. Assim sendo, Fred Krueger foi idealizado por Wes Craven para ser o típico serial killer silencioso, como o Jason Voorhees ou Michael Myers. No entanto, ele foi percebendo que o jeito satírico e debochado combinava mais com o vilão, apesar de que foi nas continuações que a personalidade do Freddy foi ficando realmente mais atrevida e dedicada ao humor sórdido. Ah, e embora a gente conheça o vilão pelo diminutivo Freddy Krueger, nesse filme aqui ele é chamado e creditado como Fred Krueger. Se tem
uma coisa que se destaca em A Hora do Pesadelo são seus efeitos surtados pra época. Mas pra gente não ficar falando até amanhã, vamos destacar os principais aqui. Na cena em que os braços do Fred se alongam, isso foi conseguido através de braços de marionetes sendo controlados por membros da equipe com varas de pescar em cada lado do beco. Na cena em que Fred tenta afogar a Nancy, a equipe usou um tanque de água coberto de preto. Isso deu a impressão de que o negócio não tinha fundo. E nesse trecho a atriz Heather Langenkamp foi substituída por uma dublê. Ainda assim, a atriz passou umas 12 horas nessa banheira durante as filmagens dessa cena. Mas o feito que mais se destaca mesmo nesse filme é o da morte da Tina, que vai sendo puxada pro teto. Como é que fizeram isso naquela época? Então, essa cena foi inspirada num filme do dançarino Fred Astaire, em que o negócio vai girando assim e tal, ele vai andando pelas paredes, e foi realizada com o uso de uma sala rotativa criada pelo designer mecânico de efeitos especiais Jim Doyle. Os itens do quarto estavam todos pregados, o ator Sul Garcia no primeiro plano estava preso de alguma forma com o cabelo colado para ficar retinho, né, não ficar caindo para baixo. Aí nesse ponto aqui a atriz Amanda Wise está deitada no chão e o ator tá de cabeça para baixo. Além disso, o cameraman também ficou amarrado a um banco tipo de avião preso na parede, e como a engenhoca não tinha um motor ou alguma coisa do gênero, vários integrantes da equipe ficavam ajudando a girar o treco manualmente. Agora, apesar de ter sido um pesadelo filmar essa cena, quando chegou a hora de filmar a morte do Glenn, Vamos usar aquela sala rotativa de novo? então eles viraram a sala de cabeça para baixo, com o cameraman preso de cabeça para baixo também, a equipe em cima da sala com quase 2.000 litros de sangue falso, e o negócio tinha que dar certo de primeira, porque uma vez que tudo tivesse ensopado com água com corante, não tinha como fazer um segundo take, não. E rapaz, e quando o líquido caiu e se acumulou lá no teto, que tava virado pra baixo, não ficou tudo contido bonitinho lá não, tá? Mas escoou melecância pra tudo que é canto, quando pegou na lâmpada deu cútil, deu choque em membro da equipe, com aquele peso do líquido lá embaixo o pessoal não conseguiu segurar, o negócio virou, ficou palambança. Felizmente, ninguém saiu ferido e a tomada deu super certo, ficou uma coisa maravilhosa. O conceito original de Wes Craven pro vilão era consideravelmente mais horrível, assim, mais feio mesmo, com dentes saindo da carne, assim, sobre a mandíbula, pus saindo das feridas e uma parte do crânio aparecendo. Mas naquela época, e com uma limitação braba de recursos, o maquiador David B. Miller argumentou que não dava pra fazer isso de forma convincente, não. Assim, essas ideias acabaram sendo abandonadas pra aquela cara queimada e só. Quer dizer, só não, né? Porque a maquiagem tá bem da hora. Pra isso, o maquiador se baseou em fotos de vítimas de queimaduras reais, e aí levava cerca de 3 horas para maquiar o Robert Englund. No roteiro original, o famoso suéter do Fred era vermelho e amarelo. No entanto, quando Wes Craven leu um artigo numa revista científica que dizia que o verde era a cor que mais contrastava com o vermelho, não é à toa que são as duas cores principais do semáforo, pra gente não confundir, ele decidiu alterar para essas cores. Mas tem uma coisa nesse figurino que só aparece aqui. O Fred não tem listras nas mangas do suéter, já nas continuações aparece listra em tudo. Quanto à luva com facas, foi concebida porque Wes Craven queria dar ao personagem uma arma única e que pudesse ser feita de forma barata e fácil de transportar. E descobriu que um dos maiores medos era ser atacado por animais com garras. A propósito, a luva original foi emprestada por Wes Craven para a produção do segundo filme, além de ter aparecido como easter egg em Evil Dead 2. É porque no primeiro Evil Dead tem um pôster do Quadrilha de Sádicos do Wes Craven. E aí o Wes Craven viu aquilo e, para retribuir a homenagem, mostrou a Nancy aqui assistindo a Evil Dead 1. Aí no Evil Dead 2 o pessoal botou a luvinha aqui para referenciar a Hora do Pesadelo. E por fim, a jornada dessa luva original se encerra em A Hora do Pesadelo 3, porque depois disso tomou chá de sumiço. Agora falando um tiquinho do elenco. Lin Shaye, a tia do Sobrenatural, é uma boa atriz, mas a participaçãozinha que ela fez aqui como professora foi graças ao nepotismo nosso de cada dia, já que ela é irmã do produtor e dono da New Line Cinema, Robert Shaye. Já pro papel de Glenn foram considerados Charlie Sheen, que queria muito fazer o filme, só que aí cobrou muito caro, o pessoal disse Tem esse dinheiro não, esquece. além de John Cusack, Brad Pitt, Kiefer Sutherland e Nicolas Cage. Papel que acabou ficando com o novato Johnny Depp porque a filha do Wes Craven, Jessica Craven, que na época tinha 16 anos, achou ele lindo. Perspicaz que só ele, Craven achou que esse charme poderia funcionar com as moças da plateia, o que ajudaria a temerem pelo destino do personagem. E por ser o primeiro papel do Johnny no cinema, ele ainda estava muito verdinho e inseguro, precisava de aprovações constantes do diretor. Tá legal, filho, tá bom, isso, vai na fé, vai. E depois de ser retalhado aqui por um vilão com garras de lâmina, seu próximo papel de destaque seria em Eduardo Mãos de Tesoura. Quanto ao papel de Nance Thompson, foram cogitadas
contratadas mais de 200 atrizes, incluindo Demi Moore e Courtney Cox. Heather Langenkamp levou a melhor porque ela tinha uma cara de garota da vizinhança, sabe? Normalzinha. Ela tinha 20 anos quando interpretou a personagem de 16, assim como os demais jovens aqui nesse filme. Tá tudo na casa dos 20 interpretando adolescentes. O que não é por acaso não, tá, gente? Mas é porque jovens adultos não precisam de permissão de trabalho, não têm escola e não precisam de acompanhantes. Mas o filme não perdeu a chance e brincou com essa disparidade quando a Nancy olha no espelho e, se achando acabada pela privação de sono, comenta: God, I look 20 years old. A cidade fictícia do filme é Springwood, no estado de Ohio. Já o endereço fictício da Nancy no filme é Elm Street, número 1428. Esse nome foi escolhido por alguns fatores. Primeiro porque é o nome de uma rua comum no Estado Unido, o que ajudaria a manter a mitologia viva em várias cidades. Segundo porque Elm Street, em Potsdam, Nova York, era uma das ruas que levava à Universidade Clarkson, onde Wes Craven foi professor. E por fim, foi numa Elm Street em que John Kennedy foi baleado. Mas se você quiser ver a casa onde o filme foi gravado, ela está localizada em 1428 North Genesee Avenue, em Los Angeles, Califórnia. E a contagem final de corpos é apenas 4, olha só. Bem diferente de Sexta-feira 13, né? Pelo menos por enquanto. Agora, de acordo com o filme, foram todas um sonho? Não creio. O filme não criaria mortes tão inventivas só pra desmentir no final, né? Falando de uma delas, a do Glenn, tem um presságio curioso quando ele tá ouvindo a rádio. A emissora anuncia: KRGR é Kruger, mas sem as vogais. E eu não contei a morte do Freddy porque ele não foi morto propriamente, mas derrotado. Se é que foi derrotado. Que filme top é A Hora do Pesadelo. Criativo, bem resolvido, com um vilão peculiar, mega perigoso, que ataca de um jeito único e que até permite várias viajadas absolutamente fantásticas dos realizadores. A estrutura do roteiro foge muito daquele conceito surrado e batido em que o vilão apenas sai enfileirando vítimas de forma inverossímil até ser nerfado diante da protagonista. Não. As mortes vêm por uma consequência lógica, não por um objetivo forçado do roteiro, que por sua vez se edifica por meio das experiências da protagonista com o vilão e suas descobertas graduais. Sendo assim, o filme não precisa de tantas mortes para o vilão estabelecer sua ameaça e periculosidade, pois o Fred é realmente medonho e seu jeito provocativo faz da ideia de uma noitinha de sono qualquer ser algo realmente pavoroso. Além de que o Jason, a gente até conseguiria fazer uma leitura de que ele seria uma vítima da sociedade, mas o Freddy não. Em vida, ele era um maníaco perverso com um histórico apavorante de sequestrar crianças, matar e sabe-se lá mais o que. Aí é expurgado da face da terra pelos pais que perderam os filhos e por outros que temiam perder os seus, e em vez disso servir como uma punição, concede a ele poderes metafísicos que não obedecem às regras do mundo real. E assim o sujeito continua atacando mais inocentes de forma extremamente covarde e apavorante. Porque convenhamos, durante o sono é sacanagem, já que não tem pra onde correr, pra onde quer que as vítimas forem, elas precisam dormir, ora bolas. E o que é pior, só os jovens que andam sendo apavorados sabem da existência do Fred. Por isso, enquanto tentam escapar do algoz, ainda precisam lutar contra os adultos que desacreditam e insistem que eles precisam dormir, quando dormir era a última coisa que os coitados podiam fazer. E nem os amigos que compartilhavam sonos com o vilão podiam ajudar tanto assim, porque eles ficam numa situação de cada um por si. Mas agora, o que essa cilada tem de apelona, ela tem de intrigante e fora do comum. Enquanto os assassinos slashers da época costumavam partir suas vítimas com objetos afiados, o Fred tem garras afiadas, mas meio que ele pode tudo, dependendo apenas da força que ele vai acumulando ao apavorar o pessoal. E tudo isso com uma interpretação dedicada, debochada e perturbadora de Robert Englund. Quanto à protagonista, eu não acho que Heather Langenkamp seja uma grande atriz, mas ela pareceu ter se esforçado e conseguiu dar postura, vontade e firmeza a Nancy. Tanto que ela não enfrenta apenas o vilão, como também todo mundo que desacredita nela. E mesmo se deteriorando gradativamente pela autoprivação de sono, não faltam obstinação e boas ideias à moça. Junta tudo isso e a gente percebe que diferença que faz quando tem um bom cineasta por trás de um projeto, viu? Enquanto o roteirista, Wes Craven sabe muito bem ligar as ideias de um jeito que não deixa as cenas à toa aqui. Se a cena tá ali, tem sempre alguma coisa sendo incrementada ou servindo pra construção do todo. Tanto que eu até tive uma dificuldadezinha de resumir esse filme aqui, porque não dava pra deixar quase nenhuma cena de fora. E como diretor, bem, os pesadelos nas mãos de cineastas mais ou menos costumam virar a mera encheção de linguiça. Mas aqui não é só firula pro cineasta inventar não.
não. A história realmente avança através desses momentos. E isso eu tô falando porque eu sou uma pessoa que não suporta pesadelos em filmes de terror, mas eu falo isso porque eles não costumam gerar consequências. Tem aquele negocinho, apavorou, tá, acordou no susto, tá. Mas aqui os pesadelos geram consequências, geram muitas, e olha que ruptura bacana com os clichês do gênero que esse filme faz. E tendo pesadelos que funcionam e ajudam o filme a avançar, faltaria apenas o cineasta brilhar nesses momentos. E de fato Wes Craven dá um show. A premissa proporciona um terreno extremamente fértil para um cineasta criativo se esbaldar com ideias fora da caixinha, e de fato ele se esbalda demais com ideias ousadas e inteligentes para chegar o mais perto possível do conceito de pesadelos que geram efeitos na vida real. A cada novo sonho dos personagens, a gente arregala o zoião para testemunhar qual a nova maluquice que o cineasta e sua equipe vão tirar do fundo da imaginação para apavorar a gente. E o que fazem é realmente extraordinante, conceitual e tecnicamente, com uma maquiagem pra lá de primorosa, mecanismos doidões e efeitos impressionantes, principalmente levando em consideração o baixo orçamento. Tanto o triunfo artístico foi percebido pelo público, pela crítica por geral, e o filme se pagou no fim de semana de estreia, olha só, alcançando uma bilheteria doméstica de 25 milhões de dólares e 57 milhões no total mundial, salvando a New Line Cinema da falência, pelo menos por enquanto. E diante de todo esse sucesso, é óbvio que a New Line Cinema não pensou nem em esperar. Já tratou de encaminhar logo uma sequência pro ano seguinte. Mas essa sequência a gente vai ver no segundo vídeo. Segunda parte do Revisando a Franquia A Hora do Pesadelo, na semana que vem. Beleza? Valeu, tchau!